Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro, é a 4ª divisão na área. Em 2024 você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal, vamos botar uma meta de 200 likes para esse vídeo, hein? Vamos ver se a gente consegue. Momento muito importante da Série D, 13ª rodada encerrada, a penúltima. Daqui em diante, só uma rodada na próxima semana para definir todos os 32 times que vão avançar para a etapa de mata-mata. Vamos lá acompanhar grupo a grupo, os 8 grupos da Série D, o que tá rolando. O Manauara meteu 4-0 para cima do São Raimundo, o Manauara confirmando a sua invencibilidade na Série D, a única equipe invicta, e o São Raimundo com essa goleada foi eliminado. O Manaus meteu 5-2 para cima do Maitá no Florestão, o Maitá perdeu 12 dos 13 jogos no campeonato, o Manaus goleada fundamental para construir saldo, inclusive graças a essa goleada ele pode na última rodada perder até por 1 gol de diferença que vai estar no mata-mata. O Princesa dos Solimões venceu o Rio Branco pelo placar de 2-0 e está garantido, classificado para a próxima etapa da Série D, vai avançar desse grupo 1, já avançou desse grupo 1, está em terceiro lugar. O Porto Velho lá no Zerão venceu o Trem por 2-0, Porto Velho já tinha garantido vaga e o Trem fica numa situação complicada, mas ainda tem chance. Liderança do Manauara, 31 pontos, já classificado, Porto Velho 25 já classificado, Princesa dos Solimões é o terceiro com 22, também está classificado, faltando uma vaga a ser disputada entre Manaus e Trem, e o melhor disso tudo, o mais bacana, é que eles se enfrentam na última rodada, o jogo deve ser no Colina, em Manaus. Manaus tem a vantagem de, além de jogar em casa, poder perder por 1 gol de diferença, porque no saldo ele vai levar uma vantagem. O saldo do Manaus é 1, o saldo do Trem é -2, então o Trem vai ter que ganhar por 2-0 para ficar com saldo 0 e o Manaus cair para saldo -1. Se o Trem vencer por 1-0, ele não vai conseguir classificação para a próxima fase e o Manaus vai avançar. São Raimundo, Rio Branco e o Maitá foram eliminados nessa chave. A expectativa é saber entre Manaus e Trem quem avança. Grupo 2. Vamos lá, 13ª rodada, também tudo encerrado aí. O Maranhão venceu o River por 1-0, já estava garantiu o seu primeiro lugar, e o River ficou numa situação complicada um pouco no grupo, mas ainda tem boas chances de classificar. É um dos favoritos para classificar. Altos fez 2-1 no Motoclube, garantiu vaga na próxima fase. O Cametá meteu 3-0 no Tocantinópolis, no Parque do Bacurau, e entrou no G4 pela primeira vez. Passou o campeonato inteiro lá na rabeira e no finalzinho cresceu para entrar no G4. E no último jogo do domingo, o Águia de Marabá venceu o Fluminense por 2-1, mas essa vitória não adianta muito pro Águia. Ele tá eliminado, mas acabou favorecendo aí o seu conterrâneo, o Cametá, para ficar no G4. O Maranhão e Altos estão classificados. Maranhão com 24, Altos com 21. O Maranhão não está totalmente garantido em primeiro lugar ainda não, mas pode ser que consiga, tem maior chance de ficar em primeiro. O terceiro, River, com 18, ainda é favorito para uma das vagas, só depende de si. Quarto lugar, o Cametá tem 16, entrando pela primeira vez no G4. O Tocantinense 16, Fluminense 15, Motoclube 15, ainda sonham com a classificação. Até o Motoclube em sétimo tem chance de avançar nessa última rodada. Oitavo lugar, o Águia de Marabá com 13 pontos, está eliminado, porque só tem 2 vitórias, poderia chegar a 16, mas não alcança mais nem o Cametá e nem o Tocantinópolis. Vamos pro grupo 3, 13ª rodada encerrada. O Santa Cruz venceu o Iguatu por 2-1 e voltou pra luta da classificação. No domingão deu América de Natal, o Mecão ganhou do Atlético Cearense por 2-1 e está classificado pros mata-matas. Maracanã 2-0 no Potiguar, os dois aí já estavam eliminados, e no Marizão, Souza e 13 empataram por 1-1, o empate que colocou o Souza dentro do G4, graças à derrota do Atlético Cearense. A gente vai ter uma disputa nesse grupo de 3 times aí com chances de classificação. Tem uma vaga em aberto apenas. 13, Iguatu, América de Natal estão classificados, 13 com 28 pontos, uma das melhores campanhas da Série D. Iguatu 24, América de Natal 23. Quarto lugar, o Souza tem 18 pontos, o Atlético Cearense tem 17. Sexto lugar, o Santa Cruz tem 16. E o barato aí é que eles não se enfrentam, né, na última rodada. Então o Souza depende apenas das suas próprias forças, mas 3 times estão na briga por essa vaguinha que sobrou. Maracanã e Potiguar já estão eliminados dentro desse grupo 3, envolvendo apenas equipes do Nordeste. Outro grupo inteiramente nordestino é o grupo D, ou melhor, o grupo 4, né? O Asa meteu 3-0 para cima do Petrolina, vitória bem importante do Asa para ficar no G4. O Retrô garantiu classificação para a próxima fase nos mata-matas ao vencer a Juazeirense por 2-1 em Juazeiro, lá no Adalto Moraes. Jacuipense venceu o Sergipe 1-0, fundamental, 3 pontos
muito importante nesse momento, Jacuipense entrando no G4 e o CSE 2-1 para cima da equipe do Itabaiana, vitória também bem importante, o CSA precisava desses pontos. Vamos lá, liderança do Itabaiana, 26 pontos, Retrô 23, é o segundo colocado, também está classificado. Terceiro lugar, CSE 21, Jacuipense tem 20, Asa 18, Juazeirense 18, esses 4 têm chances de classificação, esses 4 lutam pelas 2 últimas vagas da chave, o CSE com uma boa vantagem aí, só precisa do empate, Jacuipense também bem perto dessa vaga, aí precisa só das suas forças, mas vai precisar vencer, e Asa e Juazeirense correndo por fora na última rodada. Petrolina e Sergipe estão eliminados. Vamos partir para o grupo 5 das equipes do Centro-Oeste. O Iporá fez 3-0 no Real Brasília, mas nada adiantou essa vitória lá no Francisco Ferreira, porque o Misto empatou no sábado com o Anápolis por 1-1 e o Misto só precisava de um ponto para garantir a vaga. Lembrando que esse grupo já tinha fornecido 3 classificados, só faltava uma. Essa uma é o Misto garantindo a sua vaga no mata-mata. A Capital e União Rondonópolis empataram por 2-2 em Palmas. Os dois já estavam eliminados. Teve um empate aí do Misto com o Anápolis lá na Arena Pantanal. Nesse domingo o Brasiliense bateu o Craque, vencendo por 2-0, e essa vitória garantiu o Misto uma posição a mais, né? Ultrapassou o Craque. O Brasiliense 29, Anápolis 25, o Misto 21, Craque 21, os 4 classificados do grupo 5, enviando aí já todas as suas 4 equipes com uma rodada de antecedência. Iporá, União Rondonópolis, Capital, Real Brasília foram eliminados. Grupo 6, Nova Iguaçu venceu o Serra por 2-1, deu uma mãozinha para sua conterrânea Portuguesa, era um resultado importante, mas a Portuguesa nem precisaria disso, porque no dia seguinte meteu 3-0 no Real Noroeste, garantindo a sua classificação para a próxima fase, e as duas equipes capixabas, Serra e Real Noroeste, vão disputar na última rodada a classificação, a última vaga, a vaga que falta para esse grupo 6 definir. Itabuna e Ipatinga empataram por 0-0 e o Audax venceu o Democrata de Sete Lagoas por 3-2. O time mineiro, que teve um início promissor, né, brigando pelas primeiras posições logo de cara, piorou muito de rendimento, ficando para trás. Nova Iguaçu, Itabuna e Portuguesa estão classificadas. Vão disputar a última vaga Serra e Real Noroeste. Serra com 18, Real Noroeste 17. O Serra na última rodada enfrenta fora de casa a equipe do Audax, enquanto o Real Noroeste pega o Itabuna em casa. O Serra só precisa da vitória para garantir a classificação. Ipatinga, Democrata, Audax foram eliminados da Série D logo na primeira fase. Então Nova Iguaçu, uma das melhores campanhas aí nesse grupo D, está entre as 5 melhores campanhas com 28 pontos. Itabuna e Portuguesa avançaram e dominaram essa chave durante praticamente todo o percurso dela. Serra e Real Noroeste decidem a última vaga. Grupo 7, 13ª rodada encerrada. Inter de Limeira quebrou a sequência de 3 derrotas seguidas, bateu o Costa Rica por 1-0 e de quebra garantiu a vaga nos mata-matas. No Pedro Nascimento, o Santo André venceu a Patrocinense 1-0, vitória fundamental. Santo André no G4 a uma rodada do fim. São José e Pouso Alegre, já eliminadas, empataram por 1-1 no Martins Pereira. Maringá meteu 2-0 pro Água Santa, no Água Santa no Willie Davis, e garantiu o Santo André dentro do G4. O resultado foi importante para o time do ABC. Maringá liderando 29, Inter de Limeira 23, 2 já classificadas. Para a última rodada, 3 times lutam por 2 vagas. Costa Rica 20 pontos, Santo André 20 pontos, Água Santa 19. O curioso é que todas as 3 jogam em casa. O jogo mais difícil aí é o do Santo André, que joga em casa contra o Maringá. Costa Rica e Água Santa, vamos dizer assim, tem vidas fáceis aí, né? O Costa Rica pega o São José e o Santo André vai enfrentar a Patrocinense, mas os 3 jogando em casa. 2 vagas para 3 equipes lutando aí por essa reta final desse que é o grupo 7, envolvendo equipes do Sudeste brasileiro e mais o Costa Rica, que entrou aí por falta de vaga restante na chave do Centro-Oeste. Teve que entrar em uma, entrou nessa. Grupo 8, 13ª rodada encerrada. Avenida e Ercílio Luz empataram por 0-0. Grupo só de empate nesse fim de semana. Aliás, esse grupo tem muitos empates, tem muito equilíbrio aqui. Concórdia e Novo Hamburgo empataram por 1-1. Cianorte também ficou 1-1 com Cascavel. Barra e Brasil de Pelotas empataram por 2-2. Lembrando que essa é a chave que envolve as equipes do Rio Grande do Sul. No mês de maio, todos aqueles jogos foram adiados em virtude das enchentes no estado, afetando diversas cidades do território. Esses jogos adiados já foram todos realizados, então todo mundo vai entrar na última rodada com jogos por igual. Todas fizeram 13 jogos aqui. Cianorte e Avenida estão classificadas. Brasil de Pelotas, terceiro, tem 18. Concórdia, quarto lugar, 17. Fora do G4, Barra tem 16, Novo Hamburgo 15, Ercílio Luz também 15. 5 times para 2 vagas na última rodada. Vai pegar fogo esse grupo que foi tão equilibrado ao longo de todo o percurso, de toda a trajetória da chave. Tem muita coisa para acontecer e o melhor, com 2 confrontos diretos, né? Brasil de Pelotas pega o Concórdia e tem
Novo Hamburgo e Barra, esses 2 jogos no Rio Grande do Sul. Então, muita coisa para acontecer. O Ercílio Luz vai precisar vencer o Cianorte, torcer para que o Brasil de Pelotas vença o Concórdia e ainda por um empate entre Barra e Novo Hamburgo. Necessariamente ele vai precisar que Barra e Novo Hamburgo empatem. A situação do Ercílio Luz não é fácil, mas ainda tá na briga, 5 times para 2 vagas. Classificação geral, aqui a gente dá um apanhadão em todas as equipes, juntando todas as chaves. Essa classificação geral, nesse momento, ela não define classificadas para a próxima fase, isso quem define são os grupos mesmo, as 4 primeiras de cada grupo avançam, mas essa classificação vai ser importante lá na frente, a partir das quartas de final, vai ser avaliado o índice técnico para definir os confrontos. Então quem chegar lá na frente, nas quartas, com a melhor campanha de todos, e claro, desde que esteja classificado, vai enfrentar a 8ª, a 2ª vai enfrentar a 7ª, a 3ª contra a 6ª, a 4ª contra a 5ª, de maneira justa, né, de acordo com a campanha que cada um fez. Isso também vai definir os mandos de campo. Aqui a gente tem o Manauara com 31 pontos, melhor campanha, segundo o Brasiliense 29, terceiro Maringá 29, quarto 13 tem 28, Nova Iguaçu 28, sexto Itabaiana 26, sétimo Porto Velho 25, oitavo Anápolis 25, nono lugar o Maranhão com 24 e fechando os 10 primeiros o Iguatu com 24. Também tem 24 o Itabuna, 23 pontos para Inter de Limeira, Retrô, América de Natal, 22 pontos para Princesa dos Solimões, Cianorte e Portuguesa, 21 para Altos, CSE e Manaus, fechando o G20. Também com 21 o Misto e o Crack, 20 pontos para Costa Rica, Jacuipense, Santo André, 19 pontos Água Santa e Avenida, 18 River, Brasil de Pelotas, Asa, Souza, Juazeirense, Trem e Serra, 17 pontos para Iporá, Atlético Cearense, Concórdia, Real Noroeste, 16 para Santa Cruz, São Raimundo, Cametá, Tocantinópolis, Barra, 15 pontos para Fluminense, Novo Hamburgo, Motoclube, Ercílio Luz, 13 pontos, aqui chegamos já nas piores campanhas, né? Pouso Alegre, São José, União Rondonópolis, Águia de Marabá, 12 pontos para Maracanã, Rio Branco, Cascavel. 11 o Ipatinga, só Ipatinga tem 11, 10 pontos para Democrata de Sete Lagoas e Petrolina, 9 para o Sergipe, 8 pontos ao Dax Capital, e aí as 4 piores campanhas, o Real Brasília com 6, o Potiguar com 6, a segunda pior campanha da Patrocinense com 5 e a pior campanha de todas, 64º lugar, o Maitá do Acre com 1 ponto, perdeu 12 jogos e teve um empate, claro, sem nenhuma vitória, a única equipe da Série D a não vencer nenhum jogo. Agora a gente vai partir para a simulação do mata-mata, de acordo com o regulamento da Série D, esses enfrentamentos já definidos, né, por uma questão de grupo, né, sempre o grupo 1 enfrentando o 2, o 3 enfrentando o 4, e assim vai, o 5 contra o 6, o 7 contra o 8. Aqui a gente teria os resultados de momento, né, o chaveamento de momento, e teríamos aí Manauara contra Cametá, Retrô contra América de Natal, um duelo de elite aí da Série D, a gente pode dizer dessa maneira. E já seria o enfrentamento de oitavas, né? Ou seja, sei lá, o Manauara poderia enfrentar o Retrô nas oitavas, ou o Manauara enfrentaria o América, ou o Cametá, pegando o América ou o Retrô, nas oitavas de final. Isso não se altera, só nas quartas de final que vem o índice técnico, e aí as coisas mudam um pouco. Mais 2 confrontos aí, as regiões Norte e Nordeste, né? A CBF sempre faz isso regionalizado. Altos contra Princesa dos Solimões, teríamos 13 contra Jacuipense. Ainda na chave envolvendo o Norte e Nordeste, Maranhão contra Manaus, o Iguatu enfrentaria nesse momento o CSE, Porto Velho enfrentaria o River e a gente teria para fechar aí o Norte e Nordeste, Itabaiana e Souza. Agora chegando no Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Brasiliense enfrentando o Serra nesse momento, Avenida contra Costa Rica, e aí você poderia ter nas oitavas o Brasiliense contra a Avenida, por exemplo, Itabuna versus Misto, Maringá contra Concórdia. Mais à frente a gente teria Nova Iguaçu contra o Crack de Catalão, que enfrentaria nas oitavas o vencedor de Inter de Limeira e Brasil de Pelotas. E a última combinação de chaveamento, Anápolis contra Portuguesa e Cianorte contra Santo André. E aí poderíamos ter aí Anápolis e Santo André, Portuguesa e Cianorte, enfim, qualquer combinação aí que o valha. O fato é que a expectativa é grande para a chegada do mata-mata e semana que vem a gente vai conhecer todos os 32 times que vão avançar para o mata-mata. Vamos aos principais artilheiros da Série D da 4ª divisão. Wesley Smith, do Fluminense do Piauí, tem 8 gols. Também 8 gols para o Ari, do Atlético Cearense. E com 7 gols aparece o Felipe Pará, jogador do River. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Você deixa seu like e se inscreva aí no nosso canal, porque a expectativa é grande para a gente descobrir as 32 equipes que vão para o mata-mata da 4ª divisão do futebol brasileiro. Like, se inscreva, grande abraço!